Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui nessa noite. Pregar a palavra de Deus já é um privilégio, mais ainda a vocês que são os meus colegas, meus amigos, parceiros de turma, de faculdade, às vezes os que vão na biblioteca também. Então é uma alegria estar aqui nessa noite. Lucas, muito obrigado mais uma vez. É um privilégio. Aqueles que não me conhecem, acho difícil, a maioria eu conheço, me chamo Mateus. E hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre a boa escolha. Meus irmãos, eu acredito que a maioria aqui já utilizou um GPS. E o GPS muitas vezes é engraçado. Nós colocamos um destino, colocamos um local para se chegar a um alvo final. Estamos dirigindo, mas muitas vezes acabamos nos perdendo. Não acontece isso? Não é uma verdade? Nós basta seguir as ruas que ele endereça, mas muitas vezes por conta de todo o agito à nossa volta, tudo aquilo que nos cerca, aquele trânsito, aquele barulho, acabamos errando o caminho. Talvez você não passe por isso de carro, mas ande de ônibus. E não é muito diferente. Você está no ônibus todo espremido, toda aquela gente, aquela falação toda, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e quando percebe, acabou perdendo o ponto que desceria. Às vezes cochilou no banco, eu não sei. Eu sei que acontece isso. Na nossa vida cristã, não é muito diferente. Nós temos um alvo, temos um objetivo final a se chegar, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo, nós persistimos em estar em um relacionamento com Ele, mas não raras vezes acabamos nos perdendo nesse trajeto. Muitas vezes nos acontece isso. Nós sabemos o caminho a seguir, sabemos para onde devemos ir, como fazer, mas erramos o trajeto. Muitas vezes as várias demandas que temos, assim quando estamos usando o GPS ou no ônibus, faz com que nós perdamos o foco e erramos o alvo. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 adiante. Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto de Lucas nos ensina que mesmo em meio aos nossos afazeres, Jesus é a boa escolha. Repito para que fixe em nossa mente. Mesmo em meio aos nossos afazeres, Jesus é a boa escolha. E a primeira boa escolha que vemos aqui é Maria assentando-se aos pés de Jesus. O versículo 38 vai nos mostrar que Jesus estava indo com os seus discípulos a um povoado. Mencionado de modo implícito aqui, não diz que é, mas é Betânia. Indo à casa de alguns de seus conhecidos. Jesus caminhando com os seus discípulos a Betânia. E é importante notar que um pouco antes dessa narrativa acontece algo muito importante. Jesus chega a Jerusalém e o início da sua caminhada diretamente à cruz inicia. Capítulo 9 e 10 de Lucas vai nos narrar Jesus chegando a Jerusalém. E a aldeia de Betânia, esse povoado, era cerca de 3 a 4 quilômetros
de Jerusalém. Não era um local muito longe. Então nós vemos Marta recebendo Jesus com prontidão. Jesus estava indo à casa de alguém que ele conhecia. Ele não chegou lá em Betânia com seus discípulos, era de tarde, puxa, que fome, né? Vamos tomar um cafezinho em alguma casa, olha ali, vê qual porta que está disponível, qual casa que eles poderiam ir, bate na porta e entra. Não, era casa de pessoas conhecidas, eram seus amigos. Marta e Maria, mencionada nesse texto aqui, você já deve conhecer muito bem, eram as irmãs de Lázaro. Mostrado também em Lucas 8, Maria é aquela que derrama o perfume aos pés de Jesus. João 11 e 12 também nos mostra Maria como alguém que verdadeiramente amava a Jesus. Então nós vemos Marta o recebendo com prontidão em sua casa. Ou seja, eram amigos dele, eram seus conhecidos, eram aqueles que eram do seu convívio. E nisso nós vemos a primeira boa escolha, um exemplo de atitude que a Maria, assentando-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Se o texto, então, nos ensina que Jesus é a boa escolha, aqui nós temos um ótimo exemplo de alguém que escolheu bem. Maria escolheu ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Maria fez a boa escolha. E esse relato é uma linda atitude de reverência, uma linda atitude de amor. Naquele contexto, vale notar que as mulheres dificilmente se assentavam aos pés de um mestre como uma discípula. Podiam ir às sinagogas, ouviam ensinos da lei, mas dificilmente estavam diretamente com esse contato com o mestre. E Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que Jesus dizia. E vale notar aqui que esse verbo utilizado indica uma ação contínua de Maria. Maria continuamente estava ouvindo a Jesus. Repetidamente estava ouvindo a Jesus. Trazendo para o nosso contexto, eu quero pensar com vocês, aplicando ao nosso dia a dia e a nós que estamos nessa instituição teológica. Que privilégio é estudar teologia, não é mesmo? Que privilégio é estudar a palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui, normalmente no primeiro dia de aula, falamos empolgados que estamos aqui para servir a Cristo e a sua igreja. Mas será que nessa caminhada, nesse processo, você que acabou de chegar, você que está um pouquinho e você que já está terminando, está na posição de discípulo de Jesus ainda? Será que nesse processo, nessa caminhada teológica que estamos, ainda nos colocamos como os discípulos dele? Ainda estamos aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tem para nós? Ou percorremos outro caminho? Ou nos perdemos no processo? Ou o nosso alvo, assim como mencionei do GPS, acabou sendo perdido? Que essa reflexão se aplique ao nosso dia a dia. E se repetidamente Maria estava a ouvi-lo, nós devemos fazer da mesma maneira. Repetidamente não é uma única vez, repetidamente não é de vez em quando, repetidamente é algo contínuo. Então basta apenas uma vez orar? Basta apenas uma vez nós lermos a palavra de Deus? Basta apenas uma vez fazermos o nosso tão querido devocional? Não, não é o suficiente. É continuamente estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nós. Que nessa caminhada teológica a gente não tenha perdido o alvo final, percorrido outros caminhos, mas que continuamente a gente esteja assentado aos pés de Jesus, ouvindo a Ele. Outra grande lição que esse texto nos traz é a personagem Marta. Se Jesus é a boa escolha, é o que o texto nos fala, nós vemos alguém que não escolheu muito bem. Marta não fez a boa escolha, porque ela estava
muito ocupada. Acompanhe comigo o versículo 40. Diz que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. É o que Marta fala aqui. Aparentemente, é a irmã mais velha. É a que recebe Jesus, é a que está fazendo as coisas. E, de fato, não era uma tarefa fácil ali. Ela precisava servir Jesus e os seus discípulos. Era muita coisa a se fazer e pouca gente para fazer. Era uma tarefa difícil. E quando menciona a ocupação de Marta aqui, também aponta como algo constante e repentino, talvez até mesmo uma ocupação em excesso que fazia com que ela perdesse esse foco principal, que naquele momento era ouvir a Jesus. Então nós vemos Marta questionando a Jesus. Ela realmente ficou incomodada com aquilo. Maria, sua irmã, ao invés de servir a Jesus, estava só sentada ouvindo a ele. E eu imagino a cara que Marta estava fazendo para Maria. E você, meu irmão casado, deve saber muito bem qual que é essa cara. Sabe quando a esposa ou o marido pede algo, amor, tira o lixo, por favor? Você fala, claro, mas você não vai naquele momento. Você está sentado ali, então ela passa e olha com aquela cara, tipo, aí, só eu que faço, você não vai fazer nada, não? É um olhar que não precisa de palavras. Você já entende o recado. Imagina Marta com essa mesma cara para Maria. Uma cara tipo, você só vai ficar sentada, não vai fazer nada. E ela se incomoda a tal ponto que vai e chega e questiona a Jesus, dizendo, diz a ela que me ajude para Jesus. E a ação de Marta não era uma ação ruim, era uma ação boa. Ela queria servir a Jesus da melhor maneira, não era qualquer um, era o próprio Jesus e seus discípulos que estavam em sua casa. Ela queria servir, era uma ação boa, mas naquele momento, ouvir o ensino de Jesus deveria ser a sua prioridade. Talvez você já visitou alguém e passou por isso. Você vai, visita a pessoa e a sua intenção é ter um momento de descontração, um momento de conversa, um momento de comunhão. É claro que ser bem servido, que ter uma boa refeição é algo bom. Mas o seu alvo, o seu foco é ter um momento de comunhão, de descontração. Não estou certo? Vocês discordam disso? Mas muitas vezes visitamos alguém e essa pessoa está ocupada com tudo e ela esquece da conversa. Ela está preocupada com a comida, ela está preocupada com a louça que está na pia, ela olha o tapete torto, ela quer te oferecer algo, ela está sempre inquieta, e aquele momento que deveria ser de comunhão, de lazer, de conversa, acaba sendo um momento de tensão. E o foco principal, que era a conversa, ouvir, acaba sendo deixado de lado. E é engraçado que muitas vezes nós, mesmo aqui estudando a Bíblia, a palavra de Deus, nos colocamos na mesma posição de Marta. Nós nos ocupamos tanto com todas as coisas que temos, que o principal é deixado de lado. Nós focamos em tudo menos no que é o foco essencial. Aquilo que deveria ser a nossa prioridade. Normalmente acontece isso quando nós não estamos muito bem espiritualmente. E qual é a reação? Olhar e falar, nossa, reconheço, não estou muito bem. Preciso ter um tempo maior com Deus ou algo do gênero. Não, essa não é a reação. A reação é, preciso fazer mais. Poxa, não estou bem, eu acho que eu preciso fazer mais coisas pela igreja. Poxa, não estou bem, eu acho que eu vou me enfiar nos ministérios aí porque eu preciso fazer mais coisas. Então a gente quer fazer cada vez mais e esquece daquilo que é o essencial. Esquece daquilo que é a prioridade. Nos colocamos na posição de Marta e esquecemos de ouvir a Jesus, de estar aos pés de Jesus. É muito comum isso. Nós temos trabalhos, temos prova, temos textos para ler,
E a vida não se resume à faculdade. Nós temos uma família que é importantíssimo. Nós temos um emprego. São muitas demandas. São muitas demandas, de fato. E muitas vezes Jesus é a última das nossas opções. A opção deixada de lado. É a última a que recorremos. É a que não tratamos como prioridade. E nós viemos aqui aprender da palavra de Deus, estudar a Bíblia, conhecê-la e praticá-la, servir a nossas igrejas. Mas muitas vezes nós sequer nos lembramos da última vez que lemos a palavra de Deus e deixamos ela falar ao nosso coração. Isso é muito comum. Nós estamos tão ocupados e atarefados, mesmo estudando a Bíblia aqui, que ela não fala ao nosso coração, nós esquecemos daquilo que é essencial. Pare para analisar isso em sua vida. Você se lembra da última vez que isso ocorreu? Jesus é a sua prioridade? Ou o foco se perdeu? Não se resume apenas a isso esse texto. Se Jesus é a boa escolha, a terceira grande lição que nos traz é que ele mesmo diz que ele é a boa escolha. Acompanhe comigo o versículo 41. Jesus vai afirmar a inquietação de Marta. Então ele vai dizer que o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupada, inquieta, também apresenta de modo contínuo. Marta estava continuamente ocupada, inquieta, e esqueceu daquilo que era sua prioridade naquele momento, ouvir os ensinos de Jesus. Marta se esqueceu. A sua inquietação tomou ela de tal modo que tirou o foco dela de onde deveria estar. E essa preocupação, como eu disse, é totalmente legítima. E quem dera, meus irmãos, para nós, se a nossa preocupação em ouvir a Jesus, em ter um relacionamento com Ele, fosse do tamanho de todas as outras preocupações que temos. Bom se fosse assim. Bom se a nossa preocupação, que deve ser principal, fosse do tamanho de todas as outras que temos. Se Jesus é boa escolha, também vemos Jesus apontando que Maria escolheu bem. Versículo 42 vai nos dizer que, contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Das muitas preocupações e inquietações, o alvo deveria ser apenas um: ouvir a Jesus. E a atitude de Maria é tomada como a correta. E se Jesus é boa escolha, Maria acertou o alvo em cheio e escolheu ouvi-lo. E esta não lhe será tirada. Escolhemos tantas coisas que são apenas para essa vida, mas escolher a Cristo e ouvi-lo é para sempre. E o erro, meus irmãos, não está aqui em servir. O problema não é se ocupar com estudos e demandas que temos. Não entenda por esse lado. Coisas boas tomam muito do nosso tempo. Quer ver um exemplo muito prático disso? As resenhas do nosso professor Gus. Nós temos que ler um livro, e é ótimo, acrescenta ao nosso conhecimento. Nós pensamos, refletimos, escrevemos sobre ele. Isso é bom e leva tempo. Quer ver um exemplo melhor ainda? As incansáveis e longas provas do Lucas. Meu irmão, você que acabou de chegar aqui, não se iluda com aquele prazo de uma semana. Eu sei que você que já está há um tempo ainda se ilude com aquele prazo de uma semana. Não é assim. É algo bom, acrescenta ao nosso conhecimento, mas nos toma tempo. Ou o grande e temível TCC. Você, se ainda não passou por isso, vai passar. Você que está passando sabe que é difícil. Algo bom que toma o nosso tempo. E o que fazemos com isso? Nos desesperamos, sentamos num canto e choramos, largamos tudo e saímos correndo? Claro que não. A nossa missão é, em tudo isso, fazer um malabarismo, equilibrar todas essas coisas e colocar Cristo, ouvir a Ele
como uma prioridade, mesmo em meio a todas essas demandas que temos. Essa é a nossa missão. E se no primeiro dia de aula você respondeu que estava aqui para servir a Cristo e a sua igreja, você deve torná-lo como uma prioridade. E se tudo o que fazemos, ou pelo menos dizemos que é, se tudo o que dizemos que fazemos é para servir a Jesus, nós só podemos servi-lo corretamente se entendermos e ouvirmos o que Ele quer de nós. O que torna um relacionamento com Cristo uma necessidade, algo essencial. Que isso não seja perdido de vista. Para concluirmos, eu não estou dizendo que com isso você deve sair daqui nessa noite, trancar a faculdade e sair correndo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que para você ter esse tempo de devoção a Deus, de ouvir a Jesus, você deve largar seu ministério, você deve largar o trabalho, abandonar a família, em um caso mais extremo, virar um monge budista, correr para uma montanha ou entrar no monastério. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cabe a mim e a você equilibrar todas essas coisas e priorizar aquilo que é essencial em nossa vida. Ouvir a Jesus. Nessa caminhada teológica, nós vamos ter esse desafio. Você provavelmente já passou por isso, aqueles que estão um pouquinho mais avançados. Você que está chegando talvez esteja passando por isso. Mas esse é o desafio que cabe a nós. De em tudo isso, equilibrar as coisas e priorizar aquilo que é essencial. Não é largar tudo, não é correr de tudo, não é ser relaxado e largar todas as atividades ou perder todos os prazos, não. É equilibrar todas essas coisas. E isso é um desafio que cabe a mim e a você. Sendo assim, esse texto nos ensina que, mesmo em meio aos nossos afazeres, Jesus é boa escolha. De tudo que eu disser e disse, que isso fixe em nossa memória. Jesus é a boa escolha, mesmo em meio aos nossos afazeres. Nós vimos isso primeiro com um exemplo de Maria, aquela que escolheu atentamente, continuamente ouvir a Jesus. Também vimos isso observando Marta, aquela que não escolheu bem, mas se ocupou demais, esqueceu daquilo que deveria ser sua prioridade naquele momento. Nós vemos isso, por último, aprendendo do próprio Jesus, ensinando que Ele mesmo é a boa escolha, que ouvir a Ele é essencial. Trazendo para um aspecto prático da nossa vida, realizar a boa escolha hoje, ouvir a Jesus hoje, é o nosso momento de devoção a Deus. É a nossa leitura bíblica, é o nosso tempo de oração. Isso é ouvir a Jesus hoje. Isso é estar aos pés de Jesus hoje. Você tem praticado essa verdade em sua vida? Você talvez fale isso para alguém que você está discipulando, numa pregação, ou para você mesmo, mas é uma realidade em nossas vidas? Nós temos parado para ter esse tempo? Ou todos os outros afazeres fizeram com que a gente se esqueça disso, que é essencial? Será que temos feito isso? É claro que ao longo dessa jornada teológica, nós estaremos muito ocupados. São trabalhos, provas, vida de igreja, como eu mencionei, mas nós não podemos perder o nosso alvo de vista, que é Cristo e o nosso relacionamento com Ele. Isso é essencial para a nossa jornada teológica. É necessário que o nosso foco do início até o fim da nossa faculdade ou seminário, chame como preferir, seja Cristo. E repetidamente nesse processo, nós precisamos fazer a boa escolha de ouvir a Jesus, assim como Maria fez. Todas as tarefas que temos são coisas legítimas. Nós não podemos deixar de lado todos os nossos afazeres. E não entenda por esse lado o que eu estou dizendo. Mas nós precisamos equilibrar tudo isso. Nós precisamos colocar dentre as nossas prioridades Cristo como uma prioridade. Nosso relacionamento com Ele como
uma prioridade. Sendo assim, o desafio que cabe a mim e a você é de equilibrar e fazer a boa escolha, que é ouvir a Jesus, mesmo em meio aos nossos afazeres. Talvez você tenha me ouvido hoje e percebeu isso em sua vida. Talvez olhou para trás e percebeu que já passou por isso, ou está passando nesse momento. E eu proponho a cada um de nós um desafio prático. O primeiro desafio prático que eu nos proponho é de analisar a nossa própria vida e entender, perceber se de fato Jesus tem sido a boa escolha. Eu tenho escolhido de modo contínuo a Cristo em meu dia a dia, na minha caminhada teológica, na minha vida, para além dessa caminhada teológica, no que prossegue dela. Eu tenho escolhido a Cristo? Isso é uma verdade ou uma mera teoria que eu inventei e não pratico? Eu tenho escolhido ouvir a Jesus por meio da palavra dele e meu relacionamento com ela? Ou faço uma mera leitura técnica que nunca fala ao meu coração? Que a palavra fale aos nossos corações e que isso seja algo diário e vívido em nosso dia a dia. Outro desafio a nós é o de se organizar, para que em todas as demandas que tivermos, para que em todos os trabalhos, resenhas do Gusso, provas do Lucas, TCC que veio ou virá, a gente consiga equilibrar tudo isso com a graça do Senhor e ter o nosso relacionamento com Ele. Se você se percebeu assim, esse é o desafio. O desafio de persistir diariamente, de modo contínuo. Não uma vez na semana, não uma semana ou uma vez no mês. Não, diariamente, continuamente, ouvindo e estando aos pés de Jesus, como discípulos dele. Mais do que teólogos ou seminaristas, discípulos e servos de Cristo. Lembra do GPS que eu mencionei no começo? Quando nós nos perdemos do caminho com o GPS, e os celulares podem e nós paramos o carro? Não acontece isso. Nós temos uma opção. Se o som estiver ligado, provavelmente você escute recalculando rota. Talvez apareça a opção recentralizar. Se você percebeu isso em sua vida, tem essa opção de recalcular a sua rota. Se esse caminho e esse alvo, objetivo final, foi perdido, recalcule a sua rota, recentralize o seu caminho e se volte a Cristo e ao seu tempo com Ele. É um desafio a mim e a você nessa caminhada teológica, que a gente persista em ter um relacionamento vivo, diário, contínuo com Cristo, a sua palavra. E esse é um desafio para nós. Se Jesus é a boa escolha, devemos escolher Ele de modo contínuo em nosso dia a dia. Jesus é a boa escolha, mesmo em meio a nossos afazeres. De fato, Cristo é a melhor escolha que podemos fazer. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado por sua palavra, Pai. Palavra essa que nos direciona a um relacionamento com o Senhor. Não é fácil essa caminhada teológica que nós encaramos e nos submetemos. Então, em todo esse processo, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a entender que o Senhor é o essencial. Que ouvir a sua palavra e aplicá-la ao nosso coração em dia a dia é necessário, que um relacionamento com o Senhor deve ser a nossa prioridade dentre todas as demandas que nós temos. Nos ajuda a viver isso de modo prático. Mesmo em meio à realidade difícil que vivemos, de altas demandas, coloquemos o Senhor como aquilo que é essencial. Que o Senhor nos guie a isso. Em nome